Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ficção científica de 2022, chamado Vesper. Alerta de spoilers a seguir. Quando o ecossistema da Terra desmorona, uma oligarquia controla o último suprimento de alimentos, modificando geneticamente as sementes para produzirem apenas uma colheita, deixando o resto da população desesperada por comida. Depois que a humanidade não consegue evitar uma crise ecológica iminente, o mundo cai em uma catástrofe chamada a Nova Era das Trevas. Plantas e animais comestíveis foram dizimados depois que vírus e organismos sintéticos escaparam para a natureza. Os sobreviventes privilegiados prosperam na Cidadela, uma cidade fechada, liderada por uma oligarquia. Os sobreviventes fora dessas cidades estão desesperadas para trocar o que puderem pelas sementes da Cidadela, que são geneticamente modificadas para produzir apenas uma colheita. Fora da Cidadela, uma menina de 13 anos chamada Vesper procura comida com o seu drone. Ela enfia a mão na lama, à procura de qualquer coisa comestível. Depois de obter uma colheita decente, ela nota uma lagarta em sua mão e a coloca dentro de um frasco. Enquanto Vesper volta para casa, ela passa por árvores que pulsam e respiram. Há também plantas semelhantes a cobras que emergem do chão e servem para ajudar na segurança da sua casa. Ao entrar, ela faz um caldo usando os vermes que pegou na terra e despeja alguns em um saco líquido que alimenta Darius, o seu pai acamado, que está conectado a uma máquina improvisada para respirar. Por causa da sua condição, ele usa o drone para se comunicar e auxiliar Vesper em sua rotina diária. Depois de alimentar seu pai, Vesper se dirige ao seu antigo laboratório com o drone. Enquanto ela pisa no túnel escuro, a garota cobre seu nariz e evita as paredes onde os parasitas abrem suas bocas esfomeadas. Vesper entra numa sala e mostra a lagarta que encontrou. Do drone, Darius diz a ela para se apressar porque sua bateria está ficando fraca. Então, Vesper o repreende que ele deveria ter ficado em casa para carregar. Enquanto ela coloca a lagarta num frasco e despeja água nela, Darius reclama que as suas experiências são uma perda de tempo. De repente, ela ouve um estrondo e sai para verificar. Vesper rapidamente empacota suas coisas e sai correndo do prédio quando vê um peregrino recolhendo lixo lá fora. O peregrino olha para ela, depois retoma seu trabalho. Quando Vesper chega em casa, ela percebe que as criaturas do chão foram cortadas. Com seu corpo ainda lá dentro, Darius assegura a ela que ninguém está na casa, mas mesmo assim ela entra com uma faca na mão. Lá dentro ela descobre que os intrusos mexeram no gerador, que fornece energia à máquina respiratória de Darius. Depois de usar os backups para sua experiência, o drone também perde energia. Então Vesper vai procurar o seu tio Jonas. Quando Vesper chega, ela percebe uma multidão se reunindo em torno de um Jug ferido, um humano artificial criado exclusivamente para o trabalho. Jonas diz ao funcionário para acabar com o sofrimento da criatura. Enquanto ele se posiciona, o menino hesita. Então, Jonas o lembra que a criatura não é humana e não vai sentir nada. Com isso, o garoto prende Jug, mas ele lhe dá uma cotovelada, fazendo-o cair para trás. A multidão ri e então ele apunhala Jug por vingança. Depois disso, a multidão se dispersa e Vesper se aproxima do seu tio. Ela lhe conta sobre o gerador, mas Jonas a lembra que eles não fazem trabalho de caridade. Então a garota responde a ele que não está pedindo nada. Dentro da casa de Jonas, ele explica que a Cidadela aumentou o preço das sementes, mas a sua família tem o que a Cidadela quer. Diante disso, Vesper dá de boa vontade o seu sangue para o comércio, assistida por um garotinho chamado Skinny. Jonas diz a Vesper que o seu sangue não será jovem para sempre, portanto ela não deve desperdiçá-lo. Ele oferece abrigo para Vesper e seu pai, mas ela o rejeita, pois ele só quer que ela se torne um de seus doadores. Vesper acredita que ela poderá sair da situação usando as suas habilidades, enquanto seu tio continuará usando o sangue dos seus próprios filhos para adquirir sementes. Jonas elogia sua ambição, mas a lembra que ela sozinha não pode mudar o mundo. Sem ser usada, Vesper simplesmente pede bactérias para fazer funcionar o seu gerador em troca do seu sangue. No entanto, Jonas lhe diz para voltar em 2 dias, porque precisa vender o seu sangue primeiro. Sabendo que o seu pai não vai sobreviver por tanto tempo, Vesper tenta pegar o seu sangue de volta, mas Jonas a joga para fora. Apesar disso, Vesper entra furtivamente na fazenda de Jonas e vê Jug sendo massacrado. Drones passam por cima dela, então ela usa essa distração para correr para o outro lado.
É quando ela se choca com Skinny, mas ele simplesmente a deixa passar. Vesper aproveita para roubar as bactérias e descobre uma sala cheia de plantas, então ela também rouba algumas sementes. Em casa, ela conserta o gerador e consegue salvar seu pai. Então ela se aconchega ao lado dele e lhe conta o que aconteceu. No dia seguinte, ela mostra as sementes que planeja fertilizar para ser contratada para trabalhar na cidadela. Darius lhe diz que eles nunca a contratarão, mas Vesper acha que ele só tem medo que ela vá embora, como a sua mãe fez. Ainda assim, o seu pai afirma que os sonhos custam muito caro, então ela deve aceitar que o seu lugar é ali. Chateada, Vesper corre para o bosque para ficar sozinha. Lá ela encontra uma mulher inconsciente com parasitas se banqueteando com os seus ferimentos. Ela arranca os parasitas, leva a mulher para casa e a alimenta. No dia seguinte, Vesper conta ao seu pai sobre a mulher. Ele ordena que ela despeje a mulher na floresta, mas Vesper acredita que ela pode ajudá-la a chegar à cidadela. Enquanto eles conversam, a mulher acorda e tenta pegar uma faca. Entretanto, ela cai no chão e Vesper escuta o barulho. Quando Vesper chega, a mulher pergunta onde está o homem com quem ela estava, mas a menina insiste que ela está sozinha. Ao ouvir isto, a mulher lhe pede para procurar o homem, que por acaso é o seu pai. Ela garante que a recompensará, mas Darius diz que eles já ajudaram o suficiente. No entanto, Vesper quer ajudar a mulher, que se apresenta como Camélia. Naquela noite, Vesper dá a Camélia uma tigela de comida, pela qual a mulher lhe agradece, mas não come. Em vez disso, Camélia pergunta o que aconteceu com o pai de Vesper. A menina explica que ele foi ferido depois de trabalhar para o exército da cidadela, e o drone foi tudo o que lhe deram como compensação. Ao ouvir isso, Camélia promete levar ela e o seu pai à cidadela, alegando que o seu pai é um homem influente, portanto deverá ser fácil. Vesper então percebe que a máquina de Darius parou de funcionar e ele está tendo um ataque. Enquanto Vesper entra em pânico, Camélia entra no quarto e faz respiração boca a boca em Darius, acalmando-o para dormir. No dia seguinte, Vesper procura o pai de Camélia. O drone de Darius a acompanha e ela pergunta o que Camélia fez para acalmá-lo. Ele não sabe, mas tem certeza de que aquilo não é normal entre as pessoas da cidadela. Pouco tempo depois, eles encontram os restos de um avião, onde vem Elias, o pai de Camélia. Quando Vesper tenta deixá-lo sair, Jonas e seus filhos aparecem. Percebendo o drone, ele se pergunta como Vesper recuperou a sua energia. Então ela afirma que encontrou um suprimento de reserva. Então ele vai até Elias, que está implorando por ajuda. Mas Jonas, que detesta as pessoas privilegiadas da cidadela, sufoca o velho até a morte. Vesper tenta detê-lo, mas ela não é páreo para sua força. Depois disso, Jonas percebe que havia outro passageiro no avião, mas Vesper mente que ela só encontrou aquele homem por coincidência. No caminho para casa, Darius sugere não contar a Camélia o que aconteceu, já que seria perigoso se ela fizesse algo precipitado. Ao invés disso, ele sugere roubar o transceptor de Jonas para entrar em contato com a cidadela. Em casa, Vesper mente para Camélia, alegando que eles não encontraram seu pai. Darius sugere ligar para a cidadela através do transceptor de Jonas no dia seguinte. Quando ela vai para a cama, Vesper percebe que ela não está mancando. Então ela verifica e descobre que os ferimentos de Camélia estão curados. Camélia explica que está assim por causa do curativo que Vesper fez. Mas a menina diz que só isso não deveria ter acelerado tanto o processo de cura. Camélia elogia a garota. Então Vesper aproveita a oportunidade para mostrar o seu trabalho. Naquela noite, Vesper leva Camélia a uma estufa na floresta. O rosto de Camélia se ilumina, vendo as diferentes plantas que Vesper cultivou. Impressionada, ela expressa como seu pai adoraria ver o seu trabalho, já que ele era o chefe de biologia sintética na cidadela. Enquanto Vesper balbucia sobre as suas criações, Darius lembra a Camélia o quanto a sua filha confia nela. Sabendo que ele não vai conseguir chegar à cidadela com elas, ele quer garantir que Vesper alcance os seus sonhos e fique segura. Mais tarde, Camélia pergunta a Vesper sobre a sua mãe. Então, Vesper diz que ela os deixou há 1 ano para viajar com os peregrinos. Os peregrinos nunca falam e viajam em grupos, procurando lixo velho com véus negros sobre seus rostos. Uma manhã, sua mãe perdeu a voz e partiu 2 dias depois. Alguns especulam que um vírus faz com que as pessoas se tornem peregrinos. Então, Camélia sugere que a sua mãe partiu porque não teve escolha. Camélia conta que nunca conheceu a sua mãe, e Vesper acha que deve ser melhor assim. Depois disso, Vesper mostra o seu livro de animais para Camélia, perguntando se tais criaturas existem.
Camélia confirma como a cidadela gerou tais animais. Enquanto Vesper folheia as páginas, Camélia identifica os sons de cada animal, formando um vínculo com a menina. De repente, Vesper pergunta por que a cidadela se recusa a deixar as pessoas como ela entrar. Camélia explica que os recursos são baixos, portanto eles devem controlar a população. No entanto, Vesper aponta que eles criam jugs para trabalhar, quando as pessoas podem fazer o trabalho. Camélia explica como a cidadela gosta de controle e os jugs são sempre leais, ao contrário das pessoas. Isto desaponta a Vesper, então ela pega uma cítara e a entrega a Camélia. A mulher toca uma melodia enquanto Vesper canta. Enquanto isso, dezenas de peregrinos arrastam seu lixo em uma área longínqua. No dia seguinte, Vesper entra sorrateiramente na fazenda de Jonas para roubar o transceptor. Através do drone, Darius verifica os celeiros primeiro, mas Jonas de repente chama Vesper para entrar. Para surpresa de Vesper, Jonas está consertando o drone, alegando que o giroscópio não está funcionando. Quando ele pergunta por que ela está invadindo, Vesper explica que ele ainda lhe deve pelo sangue. No entanto, ele sabe que ela está mentindo, então a interroga sobre as sementes desaparecidas. Ele compartilha que Skinny alegou que os insetos as levaram, mas ele não quer mentirosos em sua família, então o mandou embora. Enquanto olha para ela, Jonas diz que se ele pegar o inseto que roubou as sementes, ele arrancará as suas asas e pernas. Depois de consertar o drone, ele lhe pergunta sobre o outro passageiro do avião, mas Vesper responde que ela não sabe de nada. Desconfiado, ele então a lembra de que eles não fazem caridade, quando Vesper se aproxima, sabendo que ele está esperando algo em troca por ter consertado seu drone. Como a garota está em lágrimas, ele pergunta se ela está com fome. Quando ela acena com a cabeça, Jonas se afasta para pegar comida, mas ela rapidamente agarra o drone e foge. No caminho para casa, Vesper tenta fazer o drone flutuar, mas Jonas mexeu nele, então ele voa para longe. Ao tentar recuperá-lo, ela descobre o cadáver em decomposição de Skinny. Enquanto isso, Jonas ordena seus filhos para irem atrás de Vesper. A garota corre quando os ouve, mas eles a alcançam e marcam a sua mão antes de partir, e isto a marca como propriedade de Jonas. Quando Vesper chega em casa, ela ignora Camélia e se concentra em consertar o drone. Depois de falhar, Vesper entra em pânico, pois não consegue mais se comunicar com seu pai. Então Camélia a conforta, dizendo que elas vão consertar o drone antes de encontrar Elias. Se sentindo culpada, Vesper confessa sobre a morte de seu pai. Para provar isso, Vesper leva Camélia ao cadáver de Elias, que flutua em um pequeno lago. A mulher chora em agonia, então Vesper a arrasta para fora da água. Nesse momento, a menina nota uma fenda na nuca de Camélia, semelhante à de um jug. Então a mulher confirma que ela é um jug inteligente que Elias criou. Ela e Elias estavam tentando escapar da cidadela, porque criar um jug inteligente é crime. Elias fez um acordo para se refugiar em outra cidadela, mas eles sofreram um acidente. Ao ouvir isso, Vesper percebe que eles nunca chegarão à cidadela. Então ela fica frustrada e bate em Camélia. Ao chegar em casa, Vesper conserta o drone novamente, mas Darius lhe diz para sair porque Jonas a marcou. Entretanto, Vesper se recusa, e em vez disso quer entregar Camélia a Jonas, esperando que ele seja mais brando com ela. Enquanto isso, Camélia tenta tirar a sua vida esfaqueando seu ponto fraco na nuca, mas Vesper chega para impedi-la. De luto, Camélia não encontra mais razão para viver, mas Vesper lhe diz para não desistir quando as coisas estão difíceis. Ela mostra a Camélia uma planta que não cresceu como esperado. Ela percebe que a planta se misturou com um fungo, criando assim uma pigmentação alaranjada. Vesper observa que a flor mudou o seu propósito. Assim, Camélia pode encontrar outro propósito, apesar da ausência do seu mestre. Depois de consertar a ferida de Camélia, Vesper pede uma amostra dela para estudar. Naquela noite, Vesper analisa o DNA de Camélia, mas encontra um padrão. A mulher não sabe disso, embora ela se lembre de tocar música para Elias sempre que ele trabalhava. Vesper espera ter acesso aos laboratórios da cidadela para estudar o seu DNA. Mas Camélia lhe diz que a cidadela não é tão bonita quanto parece. Ela começa a tocar a cítara, e a sequência de DNA na tela pulsa. Vesper nota isso, então ela lhe diz para tocar a mesma nota repetidamente. Depois de colocar o DNA de outra planta na tela, Vesper percebe que ele é semelhante ao de Camélia, dando-lhe a chave para tornar as sementes da cidadela férteis para uma nova colheita. Camélia percebe que Elias planejava compartilhar este conhecimento com a outra cidadela.
Com isso, Darius diz à mulher para levar a sua filha para lá, mas Vesper opta por ficar e cultivar as plantas ali mesmo. Seu pai a adverte que a cidadela será cruel se eles descobrirem o que ela sabe, mas a menina insiste. Em seguida, Vesper vai para o velho laboratório para pegar mais filtros. Enquanto ela está lá fora, Jonas chega e vê Camélia. Percebendo que ela é a outra passageira, ele a convida para ir com ele, enquanto vai até Darius para puxar os tubos da cabeça dele. Mas antes que ele possa fazer isso, Camélia concorda em ir com ele. Desconfiado, Jonas verifica sua nuca e descobre que ela é um Jug. Então ele estimula a fenda em sua nuca para torná-la dele. Camélia tenta seduzi-lo, mas Jonas a sufoca. Logo em seguida, Vesper chega e tenta apunhalá-lo. Ela é dominada, então Camélia e o drone se juntam para bater em Jonas e apunhalar a sua mão na mesa. Com outra faca contra o seu pescoço, Jonas se prepara para enfrentar o seu fim. No entanto, Vesper lhe oferece um acordo. Ela explica como ela pode abrir as sementes, e se ele mantiver a existência de Camélia em segredo, ela compartilhará a sua comida com ele. Entretanto, ao ficar livre, Jonas reporta Camélia à cidadela. Naquela noite, Vesper faz um experimento com as sementes e consegue germiná-las. Enquanto isso, o drone de Darius sente algo, então ele olha pela janela e encontra árvores iluminadas. O brilho rasteja em direção à casa, e uma substância entra, consumindo a superfície. Vesper e Camélia sobem na mesa para fugir, mas o musgo se levanta e para antes de tocá-las. De repente, ele vira poeira, e Darius alerta as meninas para não respirarem. Quando o musgo desaparece, Darius diz à sua filha para fugir com Camélia. Ele a incita a trocar as sementes com a Cidadela do Sul para sua segurança, mas a sua filha se recusa a deixá-lo. Sem escolha, ele sugere deixá-la se esconder no pântano, e ele lhe dirá se a costa está livre. Mais tarde, soldados da Cidadela se aproximam da casa de Jonas e o matam. Depois disso, eles vão para a casa de Vesper, onde Darius está sozinho. Ao revistarem o local, o drone de Darius bate no reator, causando a explosão da casa. Ouvindo isto, Vesper tenta desesperadamente voltar para buscar o seu pai, mas Camélia a detém, lembrando-a dos desejos de Darius. À medida que mais soldados se aproximam, as meninas se dirigem para a estufa. No caminho, Vesper avisa Camélia para não tocar a grama vermelha. Infelizmente, o soldado que a segue faz isso, então os insetos flamejantes atravessam o seu peito. Vesper e Camila rastejam entre os arbustos tentando se esconder. No entanto, uma planta parasita assovia quando vê Vesper, revelando seu paradeiro a outro soldado. A garota tenta atacar o soldado e Camélia se junta a ela. Percebendo que ela não pode vencê-lo em combate, Vesper sacode os arbustos e permite que os insetos o matem. Ao matar o homem, Vesper abraça Camélia e elas retomam a sua fuga. Logo, mais soldados chegam. Camélia percebe que eles não vão parar até que ela seja capturada. Então ela decide se render para manter Vesper segura. Vesper implora que ela fique, mas Camélia a lembra das sementes e de como ela pode mudar o mundo com elas. Então ela beija Vesper e a menina adormece. Aceitando seu destino, Camélia espera junto ao jardim e se deixa levar. No dia seguinte, Vesper acorda sozinha. Ela volta para casa e encontra tudo em cinzas. Então ela pega as sementes e planta algumas, quando alguns dos filhos de Jonas se aproximam dela e todos eles decidem ir para a Cidadela do Sul. Logo, Vesper vê um peregrino e a segue para ver onde eles levam seu lixo. Quando eles chegam, ela descobre que os peregrinos construíram uma enorme torre usando a sucata. Ela sobe ao cume da torre e olha para a cidadela. Então ela se volta para as terras áridas do lado oposto. Decidindo seu próprio destino, Vesper libera as sementes restantes e permite que o vento as leve. Essas sementes se espalharão pelas terras áridas e fornecerão alimentos para as pessoas fora da cidadela. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.